Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Estamos aqui hoje para iniciar a nossa última apostila do ano, né? Vamos para o nosso volume 4. Nosso próximo assunto que nós vamos falar nas próximas aulas são os animais invertebrados, certo? Então, nós vamos ver que existem várias classes de animais invertebrados e vai ser muito legal esse estudo, que vocês vão conhecer animais que até agora não tinham chamado a atenção de vocês, tá? Então, vamos juntos aqui para a gente poder tirar as dúvidas e aprender muito um com o outro. Hoje nós vamos falar dos animais de duas classes, que são os poríferos e os quinidários, ok? Então, o nome é feio, mas vamos ver o que isso significa, afinal de contas. Olha só. Os quinidários são também chamados de selenterados. Eles pertencem ao filo Quinidaria. Então, são organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos e a grande maioria deles é marinha. Olha só, são poucos. Existem mais de 11 mil espécies de quinidários em todo o mundo. Os principais representantes do grupo são as águas-vivas. Quem aí conhece a água-viva? Ó, quando a gente vai na praia, a gente fica com medo danado da água-viva passar perto da gente, não é? Os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Vamos ver a carinha delas, ó. Eu coloquei fotinha delas aqui pra gente ver, olha só. A anêmona do mar, é essa lindona aqui, olha. A hidra, a água-viva danadinha que queima a gente, não é? E a caravela, olha, não é à toa que ela chama caravela, olha só como é que ela é. Parecidíssima com uma caravela, né? Então, vamos ver as características gerais desses quinidários. O habitat principal dos quinidários é o ambiente marinho de águas tropicais rasas. Então, é aqui mesmo, né? Aqui não, né? Muriaé não tem marinho, né? Mas é marinho ali. Poucas espécies vivem em água doce. Nenhum deles é terrestre. Os quinidários apresentam um tipo específico de célula em seus tentáculos, que é o quinidócito. Essas células lançam o nematocisto. É uma espécie de cápsula, gente, que contém um filamento com espinhos
E um líquido, esse bendito desse líquido é que queima, que é urticante, coça pra caramba. O nematocisto é responsável por injetar substâncias tóxicas que auxiliam na captura da presa e na defesa. Nos humanos, ele pode causar queimaduras. Então, os quinidários apresentam dois tipos morfológicos: as medusas e os pólipos. Algumas espécies podem apresentar as duas formas em diferentes períodos da vida. Então, pode ser um período da vida ele tem a forma de medusa, outro período da vida ele tem a forma de pólipo. Ó, as medusas são representadas pelos organismos nadantes, como as águas-vivas. Apresentam um corpo gelatinoso em forma de sino, com tentáculos em sua margem e a boca central. Então, essa é a medusa. Os pólipos são organismos sésseis. O que é isso? Fixos num substrato, fixo em algum lugar. Apresentam formato tubular, como as anêmonas do mar. Eles podem viver em colônias ou isolados. Olha que coisa agora, ó, os quinidários não têm sistema circulatório, sistema digestório e sistema respiratório. Então, são organismos simples, certo? A alimentação deles, como que é? Ó, os quinidários apresentam sistema digestório incompleto. Eles não têm ânus. Olha só, o sistema digestivo deles é uma cavidade dotada de uma única abertura. Esse local serve para entrada de alimentos e para saída dos dejetos. Eca, né? Então, mesmo lugar que ele se alimenta, depois ele elimina os dejetos. Ao capturarem o alimento, com o auxílio dos tentáculos, eles introduzem esse alimento na cavidade digestiva. Daí, são parcialmente fracionados por ação das enzimas, sendo os nutrientes distribuídos por todas as partes do corpo. O animal só volta a se alimentar depois de eliminar os dejetos. Então, ele tem que alimentar, eliminar, alimentar, eliminar. Ele não alimenta duas vezes. Os quinidários são carnívoros, alimentam-se de partículas em suspensão na água e também de pequenos animais aquáticos. Certo? A respiração deles, olha, não tem sistema respiratório. As trocas ocorrem diretamente entre cada célula e o meio, através de difusão. Então, a passagem de um para o outro, de um meio para o outro, tá? Sistema nervoso, ó, agora vem, ó, os quinidários são os primeiros animais a apresentar neurônios, as células nervosas. Mas o sistema nervoso deles é muito simples, olha. É caracterizado por ser do tipo difuso. As células nervosas formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis. Então, se eles sentirem alguma coisa, aquilo ali já vai diretamente para as células nervosas dele. Ele já tem essa rede formada entre elas. E a reprodução deles, olha só, pode ser sexuada ou assexuada. Assexuada, lembra que é aquela mais simples, onde não ocorre diversidade. Ó, a reprodução assexuada ocorre por brotamento. Na superfície do corpo existem brotos que, ao se desenvolverem, desprendem-se e originam novos indivíduos. Simples assim, formou o brotinho, depois que o brotinho amadurece, ele se solta e forma um novo indivíduo. Esse tipo de reprodução é comum em hidras de água doce e em algumas anêmonas marinhas. E agora vem a reprodução sexuada, ó, que é possível graças à existência
de quinidários dioicos, olha só, que são os de sexos separados, feminino e masculino, ou os monóicos. Os monóicos são aqueles hermafroditas, que têm os dois gametas. Nesse tipo de reprodução, há a formação de gametas masculinos e femininos. O macho libera seus espermatozoides na água, os quais fecundam o óvulo feminino, que fica na superfície corporal do quinidário. Porém, o mais comum é os gametas se encontrarem na água, ocorrendo a fecundação externa. Então, ó, o feminino é liberado, o masculino é liberado e na água os dois se encontram. Eles não precisam do pai nem da mãe para se reproduzirem, para fazerem a fecundação, tá? O zigoto se desenvolve e não existe fase larval. Alguns quinidários podem apresentar alternância de gerações. Já falamos sobre isso. Apresentam uma fase de pólipo, onde tem os brotos. O pólipo é o que tem os brotinhos. Então, a reprodução dele é o quê? Assexuada. E uma outra fase de medusa, que tem reprodução sexuada. É muito comum acontecer isso. Então, aí vem as fotinhas que eu já tinha mostrado. Olha, a anêmona, a hidra, desculpa, água viva e a caravela. Beleza? Então, ó, recordando, o que é importante vocês saberem aqui? Sistema circulatório, digestório e respiratório não existem, sendo que o digestório existe, mas é incompleto. Existe apenas uma entrada, que é onde entra o alimento e onde sai o dejeto. Eles têm sistema nervoso, possuem neurônios e fazem reprodução assexuada ou sexuada. Assexuada quando estão na forma de pólipo, onde os brotos amadurecem e se soltam, formando novos indivíduos. E quando eles estão na forma de medusa, eles fazem reprodução sexuada, onde o espermatozoide é liberado pelo gameta masculino lá e ele se encontra com o gameta feminino, que pode estar na superfície do corpinho do quinidário ou pode estar na própria água para poder fazer a fecundação, ok? Segundo tipo que nós vamos falar hoje, então, são os poríferos. O nome já diz, porífero tem o quê, gente? Poros. Então, ó, são também chamados de esponjas ou espongiários. São animais invertebrados, aquáticos e fixos em um substrato. O nome do grupo deve-se pela presença de poros pelo corpo. Os poríferos pertencem ao filo Porífera. Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores. Apresentam um padrão corporal básico, em formato de vaso, tubo ou barril. Olha que bonitinho. Esse aqui, olha, ele tem formato de vaso, olha. Você tá vendo que ele é fixo? Ele não nada. Não é igual o outro lá que nós falamos que é nadante, não. Quais são as características dele? Ó, o habitat, na maioria das espécies, é o marinho. Muito poucas vivem em água doce. As esponjas são encontradas fixas no fundo do mar, em rochas, conchas e areia. Podem viver de forma solitária ou em colônias. Os poríferos possuem paredes perfuradas por poros
E em seu interior encontra-se uma cavidade denominada átrio ou espongiocele. Na extremidade oposta à base do seu corpo, tem uma abertura que é chamada de ósculo. Vamos voltar, olha aqui. Olha a abertura aqui, tá vendo? Oposta aonde ele está fixo. Essa abertura aqui chama-se ósculo. Externamente, são revestidos pelos pinacócitos, células achatadas e unidas. E a parede externa dos poríferos é chamada de pinacordermo. A cavidade interna, dentro do vasinho, é revestida pelos coanócitos, que são células ovoides e com flagelos. O movimento dos flagelos permite a circulação e representa, então, o sistema circulatório das esponjas. Existem ainda os amebócitos, células livres, presentes entre as camadas de pinacócitos e coanócitos. Tem muito nome diferente, né, gente? Mas não é difícil, não. Olha que linda essa aqui também, olha, em forma de vaso. Todo colorido, né? Olha o ósculo, a abertura do ósculo, tá vendo? Os flagelos ficam lá dentro, que formam um sistema circulatório. Como que é a respiração? Olha só, e a alimentação. Os poríferos são animais filtradores. Eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Ao entrar, a água fornece oxigênio e ao sair, carrega dióxido de carbono e resíduos. É a respiração dele, olha. A água entra pelos poros, arranca o gás carbônico que está lá dentro, deixa o oxigênio e depois sai pelo buraquinho de cima, que é o ósculo. Assim ocorre a respiração, através das trocas gasosas por difusão. É muito perfeitinho, né, gente? A alimentação se dá através de partículas alimentares suspensas na água, como protozoários e algas unicelulares. As partículas absorvidas são capturadas pelos coanócitos, que digerem parte das substâncias. A outra parte é digerida pelos amebócitos, sendo posteriormente distribuída a todas as células, tá? É importante vocês saberem aqui, ó, que eles se alimentam do que está suspenso na água, geralmente dos protozoários e das algas unicelulares, tá? E a reprodução deles, olha, pode também ser assexuada ou sexuada. Então, a assexuada é aquela que não tem variedade genética, brotamento ou gemiparidade. Ocorre em algumas esponjas que, ocupando um ambiente adequado em termos de temperatura, de quantidade de oxigênio, de alimento, elas crescem bastante e formam, então, os brotos laterais. Esses brotinhos vão amadurecer e se soltar. A gemulação ocorre quando algumas esponjas de água doce ficam sujeitas à falta de água, olha só. Nessa condição, elas geram pequenas bolsas com células em atividade metabólica quase nula e protegidas por um revestimento resistente. Quando as condições voltam a ser favoráveis, quando a quantidade de água volta ao normal, ali vai se formar uma nova esponjinha, naquele lugarzinho ali onde formou aquela bolsa. E elas podem também se reproduzir por regeneração. Olha, elas possuem uma enorme capacidade de regeneração. Quando cortadas em vários fragmentos, mas colocadas em condições favoráveis, quer dizer, com oxigênio, com água, com alimento,
cada fragmento cortado vai originar um novo indivíduo. Certo? Então, esses 3 tipos são 3 tipos de reprodução assexuada. Você viu que não tem participação de gameta. Aqui tem agora, ó, no mesênquima, que é uma porção gelatinosa no interior da esponja, olha, podem se formar células reprodutoras. Os espermatozoides são produzidos a partir de amebócitos e lançados na cavidade central. Esses espermatozoides podem entrar em outra esponja através dos poros e, capturados pelos coanócitos, auxiliam na fecundação do óvulo. Forma-se, então, um zigoto que forma uma larva móvel. Essa larva nada até ficar fixa num substrato, olha, onde ela vai dar origem a uma nova esponja. Aí tem uma grande diferença dos quinidários, olha. Quando os quinidários formam o embrião, ele não passa pela fase larval. E os poríferos, sim, passam pela fase de larva móvel, tá? Aí a gente chega nas curiosidades, olha só. Acredita-se que existam mais de 10.000 espécies de esponjas em todo o mundo. Antes da criação das esponjas sintéticas, aquelas esponjas que a gente compra lá no mercado, aquelas esponjinhas sintéticas, olha só. As esponjas naturais eram usadas no banho. Olha, bichinho vivo usado no banho. Alguns tipos de substâncias produzidas pelos poríferos podem ser usadas para a fabricação de antibióticos. Sim. A sobrevivência das esponjas depende do movimento da água em seu interior. Lembra da circulação lá, da troca do gás carbônico pelo oxigênio? Uma esponja com 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro chega a movimentar mais de 20 litros de água por dia. Não é pouco não, hein, gente? É muita aguinha que passa por ela, que entra e sai dela, tá bem? Então, ó, sendo assim, nós vimos as diferenças entre os quinidários e os poríferos. Ambos são marinhos, né? Principalmente marinhos. Eu gostaria agora que vocês fizessem para mim os exercícios da página 7 e da página 8 da apostila. Eles são referentes a essa matéria. Se tiver alguma informaçãozinha que tenha na apostila, vocês podem tirar lá. Na próxima aula, nós vamos corrigir essas atividades e dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá bem? Caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo. Manda mensagem, comenta no vídeo, que a gente vai tirar essa dúvida. Combinado? Beijo grande para vocês e até a próxima aula.